Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom gente, eu vim aqui dar uma dica rápida aqui pra vocês. Foi um fato que aconteceu com a gente, que vem sempre acontecendo, né? Sempre quando a gente recebe os projetos, a gente sempre se depara com essa situação. Como vocês sabem, a GPCO Engenharia, ela realiza projeto estrutural, elétrico e hidrossanitários, né? O que acontece? Hoje em dia, a arquitetura ela tá cada vez mais sofisticada, tá sendo inovada cada vez mais. De que forma? A gente está tendo muito projeto de arquitetura residencial, né, de projeto residencial, com pé direitos muito altos, né, com vãos muito grandes, pé direito duplo, casas muito altas, né? E cada vez mais a arquitetura ficando mais bonita, os arquitetos desenvolvendo projetos extremamente bonitos e com um grau de dificuldade estrutural e de execução cada vez maior. Com base nisso, como vocês sabem, também o mercado, o material em si cada vez está ficando muito mais caro, né? Você vai comprar aço, você vai comprar concreto, cimento, areia, pedra, cada vez muito mais caro. Então, com base nisso, o que acontece? A gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo de estrutura e isso é um fato recorrente, tá? Onde a gente recebeu um projeto, uma casa de médio alto padrão, aqui na região de Mogi das Cruzes. E o que acontece? Essa casa ela foi projetada com alvenaria de 14, ou seja, a largura das paredes são paredes de 14, certo? E o que acontece? Por conta dessa arquitetura mais elaborada, né? Nessa casa a gente tem pé direito duplo, nessa casa a gente tem vãos grandes, a gente tem um vão, se eu não me recordo, é de mais ou menos um vão de 8 metros, que isso no concreto armado começa a encarecer, né? E eu fiz até meio que um teste, e até para mostrar para vocês, até para poder passar um vídeo que eu fiz para o cliente, para poder mostrar o que acontece. Gente, hoje em dia, por conta da alvenaria, da arquitetura muito sofisticada, muito bem elaborada pelos arquitetos, a alvenaria hoje de 14, ela não se enquadra muito bem hoje em dia nos projetos de arquitetura em relação a preço, a custo de obra, certo? O que acontece? Quando a gente tem vãos muito grandes, pé direito duplo muito alto, começa a encarecer a obra. Certo? Então, quando a gente tem um pilar com uma alvenaria de 14, eu fiz até um vídeo disso para mostrar para o cliente. Por exemplo, um pilar está dando 10, 12 barras de 12,5. Um pilar de 14 por 30, né? As vigas também começam a ficar muito sobrecarregadas, né, em relação ao aço. Então, o preço da obra vai lá em cima. Então, qual que é a solução? O que eu passo para vocês em relação ao cliente e arquiteto? Hoje, como o aço está muito caro, como os materiais estão muito caros, procurem projetar as suas casas com alvenaria de 19, bloco de 19, suas paredes com largura de 19. Por quê? Porque isso a gente consegue seguir os pilares também com essa mesma seção, com 19, e as vigas também com 19. O que isso influencia? A diminuição da taxa de ácido deve ser cada concreto. Por quê? São menos esforços que está sendo utilizado e uma seção menor requer muito mais armadura, tá? Então, um exemplo, se eu tenho um pilar de 14 por 30, para esse projeto, cada projeto é um projeto, a gente estava sendo dimensionado 10 barras de 12,5. Aí vamos fazer uma otimização, 18 barras de 10. Só o fato de eu trocar de 14 por 30, né, de 14 por 30 para 19 por 30, ficou 4 barras de 10. Então, olha a diferença, é uma diferença absurda. Ah, e o que você perde? Praticamente nada, a gente está perdendo 5 centímetros aí dos cômodos, só que bem planejado, bem estudado, bem dimensionado o projeto na arquitetura, isso não vai influenciar em quase nada. Então, tá aí uma dica, gente. Vocês vão projetar uma casa um pouquinho mais complexa, alvenaria de 19, porque o cliente vai agradecer depois para não ficar muito caro. Pouco aço na estrutura, a gente consegue baixar o FCK do concreto, que é a resistência do concreto, e começa a fazer uma obra mais barata. Claro que tem clientes que falam assim, não, mas eu não quero na alvenaria de 14. Tudo bem, não tem problema. Só que tenha ciência que a sua obra vai ficar mais cara. Beleza, pessoal? É isso aí, até a próxima, valeu!